Salve, salve galera, Elder aqui na voz, bem-vindo ao canal Joga 11 FC. Eu novamente aqui com meu companheiro Eric. Eric, tudo bem com você? E salve, salve, o Helder, todos os companheiros aí que estão assistindo aí nosso programa. Realmente aí, mais um vídeo aqui para a gente falar de muito futebol, né, da rodada. Já chega dando o joinha, né? O like ajuda bastante aí, fortalecer nosso canal. Comentários também são sempre muito bem-vindos aí, para a gente conseguir aqui sempre entregar ainda mais conteúdos para todos vocês. Exatamente, a bola vai rolar e a gente vai falar um pouco aí da terceira rodada do Paulistão, né, Eric, que vem Isso. pegando fogo, né? Os times ainda tá bem no começo, né? Teve praticamente aí campanhas iguais aí dos grandes, né? Uma vitória e um empate. Pro São Paulo, pro Palmeiras. O Santos, é. O Santos, na verdade, tem dois jogos, duas vitórias. E Santos está Muito bem, né? 100%. Santos É. está 100%, da Ponte Preta na rodada passada. Então, mas é isso aí. O Corinthians ele teve uma vitória e uma derrota. Então tá um campeonato bem igualado aí na principal rodada. Então, vou falar um pouco, né, Eric, aí da rodada aí Sim. que vai acontecer. Os jogos aí, vou passar um pouco aí para a gente comentar aí sobre a terceira rodada, né? Terceira rodada tem aí Bragantino e Botafogo. Quem que você acha que ganha esse jogo, Eric? Então, Helder, assim, analisando que o Bragantino realmente é um time de Série A, né, de Campeonato Brasileiro, na última edição, inclusive, chegou a brigar por algumas rodadas pelo próprio título, né, depois daquela derrocada do Botafogo. O Bragantino no último jogo também ganhou, né, é, Se reconheceu reabilitou, novamente, né, sim, se reabilitou, né? reabilitou. Então, o Botafogo, acho que, se não me engano, veio de derrota, né, no último jogo também. Eu acho que é o único time que perdeu duas. Bom, enfim. Era o, É, vamos olhar aqui, acho que é, né? ele Não, ele perdeu, ganhou, perdão. perdeu Ele ganhou do Água Santa. Perdão aí. Mas enfim, eu acredito que esse jogo aí, por ser em Bragança, o Bragantino tem totais condições aí de ganhar e ganhar legal, tá? Meu palpite para esse jogo aí é 2-0 Bragantino. Cara, eu também acredito que o Bragantino deva ir bem nesse jogo, né? Apesar que é uma incógnita, né? A gente nunca sabe, mas o Botafogo, ele até fez um jogo. Se bem que, cara, eu acredito no empate. Sério? O Botafogo ele fez Bragança Paulista? um jogo legal contra o Santos, assim, jogo legal assim, né? Não jogou muito mal, teve uma vitória contra o Água Santa. Então eu acho que o Botafogo não é aquele time de se menosprezar, não. Vou jogar um É, empate. Empate aí. 2-2. certo. 2-2. Maravilha. São Paulo e Portuguesa. Ah, esse jogo aí, o Helder, sim, com todo respeito à portuguesa, que está, inclusive, retornando, né, à Série A, né, se não me engano. Perdão, já estava ano passado, né. Eu acredito que uma vitória muito fácil do São Paulo, tá? O Lucas volta a jogar? Volta, né? Então, tudo depende, porque assim, eu não sei o time que vai vir, porque o São Paulo tem clássico contra o Corinthians na próxima rodada e depois já disputa É, a final contra o Palmeiras. Então, a eu não sei se o São Supercopa Paulo lá, né? é, Sim, vai com realmente poupar agora contra a Portuguesa, vai com força máxima contra o Corinthians, porque é clássico, aí pode tirar uma ou outra eu peça, acho, e sim, força total contra o Palmeiras. Eu acho que eu pode acho ser. assim, sim. Hum, Eu acredito que o São Paulo nesse jogo talvez dê mais uma mesclada, né? Então, mas mesmo ainda o São Paulo com muitos reservas jogando, ele com certeza consegue uma vitória jogando em casa também, né? Consegue uma vitória fácil é, aí eu, sobre a portuguesa. eu acho que o São Paulo vai com uma mescla, mas com um time mais dando mais oportunidade para Nicão, Ferreirinha, deve vir Luiz Gustavo, ele deve poupar Pablo Maia, porque assim, o
o São Paulo ele tem 2 jogos, assim, 2 clássicos um em seguida do outro, né? E por mais que ainda é a Exatamente. 4ª rodada do Brasileiro, você perdeu o clássico pro seu maior Paulista. rival, né? O Paulista pro seu maior rival, né? É. Hoje, respeitando o Palmeiras e acho que todos são grandes, são rivais, mas cada um tem o seu rival, né? Então, eu acho que o Corinthians é rival do São Paulo aí pela rivalidade grande das 2 cidades aí. O São Paulo sempre rivalizou com provocações com o Corinthians e vice-versa. Então, é bem difícil aí. É, eu acho assim, o Helder, eu só achei estranho eles marcarem um clássico assim tão em cima do outro, né? Uma véspera de Supercopa, não, eu acho que prejudica muito o espetáculo no campeonato, né? Poderia Eu muito bem acho. remarcar esse jogo, talvez jogar uma semana depois, algo Então, assim. a questão é que, assim, você nunca vai saber quem vai ser o. Eu não sei se eles fazem esse calendário antes, mas quem vai estar na Supercopa, né? Então deu coincidência de estar Mas, dois times de São Paulo. não, entendi. Mas eu Mas, entendo também só a questão. Eu acho que o pessoal precisa repensar nisso aí, cara. claro, De. porque o título é que assim, né? No próximo dia 4 vai estar sendo decidido um título de, beleza, é um torneio aí de Um começo de jogo só. campeonato, é um jogo só, mas tem todo um charme, né, envolvido aí, que é o Palmeiras e São Paulo. E aí, se for colocar na balança, o que é mais importante, né? Uma disputa de título contra um outro grande rival, ou jogar mais um clássico de meio de tabela de início de campeonato, eu de verdade, cara, eu acho assim, É. tira toda a atratividade do jogo. Não, eu também concordo, Eric, porque você também. Aí vai saber também se o São Paulo ele vai querer dar prioridade para um título também. Não vai poupar também os 2 jogos seguintes, até contra o Corinthians. Eu acho difícil, por se tratar do rival, o São Paulo e. Mano, mas provavelmente eu acho que ele vai por uma força máxima, mas, por exemplo, vamos supor que contra o Corinthians ele chega e entra Lucas, Carelli e ele não põe o Luciano, entendeu? Em vez de entrar com força máxima, ou não põe o Wellington Rato, ele tá com uma força boa, mas tal, então talvez pode dar esse problema. Eu vou ser, assim, eu vou falar o que eu acho que vai acontecer, tá? Eu acho que ele vai poupar, sim, alguns jogadores desse jogo aí contra o Corinthians, por mais que tenha a sua importância de ser um clássico, mas, assim, fica muito claro que depois de tudo que se criou em torno do jogo aí da Supercopa, o São Paulo vai vir com tudo para cima do Palmeiras, tá? É, Eu, se for apostar algo, vou apostar nisso. Então, eu eu também. acredito que contra o Não, Corinthians e não se seja uma força conseguir tão uma máxima assim, vitória não. contra a Portuguesa, já é líder do grupo. Já dá mais uma folguinha ainda mais. Então ele vai vir, aí você tira a pressão, por mais que é clássico, pô, jogamos com reservas, mesclado, porque a gente tem uma decisão no sábado. Então não que sempre pesa perder pro Corinthians, ou pro Palmeiras, rival desse tipo. Mas eu acho que se ele joga menos, com o time menos mesclado, a pressão é menor, porque, cara, vamos jogar uma final, e aí tem que ganhar da final. Um exemplo, é claro que é o Palmeiras, estou falando, porque se você perde o clássico, que jogou o Cruzeiro, e ainda perde a final, aí fica um clima Exato. muito ruim, é um clima pesado. É, mas, enfim. Isso aí Então, a gente vai fazer um vídeo ainda antes, né, da é, Supercopa, então a gente vai com falar bastante certeza. disso. Até lá também pode sair um pouco como vai estar a escalação aí. Sim. Ituano e Guarani. O Ituano, né, fez uma partida aí inteligente contra o Corinthians, por mais que eu acredito até que o Corinthians teve alguns momentos que ele poderia ter feito gol antes, poderia até ter ganhado o jogo. Mas assim, o Guarani, ele no último jogo, né, que foi empate aí dentro de casa, ele teve bastante ações, ele teve um bom jogo, como ele havia também feito contra o próprio time do Corinthians, né? Eu, se for falar aqui, eu vou surpreender, cara. Eu vou falar que o Guarani ganha esse jogo aí, ganha de 1-0 com certeza, viu? Eu acho que o Guarani tá com um time um pouquinho mais redondo. Olha, eu vou de Guarani 2-1, tá, Eric? Eu Sim. acho que o Guarani ele vem jogando bem. É claro que falta essa vitória aí, então eu acho que ele vai vir com tudo para tentar.
pelo menos os seus 3 pontos aí de vitória no Brasil, no Paulista. Então tem tudo aí para não tá fazendo um campeonato ideal, mas vem jogando bem, o razoável para ganhar. Então acho que vai vir com tudo aí. Vai dar bom. São Bernardo e Corinthians. Cara, o jogo em São Bernardo, né? Geralmente lá o time do São Bernardo até consegue fazer bons jogos, né? Pelo menos era nos outros campeonatos. Acredito que a força de São Bernardo já não é a mesma de já há alguns anos. Né? Vamos mostrar aí também, né? Como está a situação do grupo. O grupo de baixo. É o de baixo. É o grupo D. Isso. Tá em segundo na chave, hein? Contra o São Paulo aí. Uma pontuação igual. O Corinthians, cara, vai ter, acho que a estreia do Garro, é isso? Vai ter algumas estreias, vai ter algumas mudanças. Eu vou apostar aqui uma vitória, apesar do São Bernardo estar fazendo até uma campanha legal, né, até essa segunda rodada. Eu acho que o Corinthians vai ter mais recursos aí e vai ganhar o jogo. O Corinthians vem sob pressão, né, cara? Derrota aí, mas quem sabe, eu sei que uma coisa não tem nada a ver com outra, mas essa vitória aí da Copinha aí deu um ânimo, né, uma energia de vitória aí pro clube. Eu acho que o Corinthians tem tudo para ganhar, né, esse jogo aí. Eu vou de o Corinthians não dá para surpreender muito, placar elástico. Vou de 1-0 Corinthians. 1-0. 1-0. Eu também vou ficar entre 2-1 e 1-0, mas é provável que seja 1-0 mesmo. Ponte Preta e Inter de Limeira. Cara, é um jogo assim, vai ser crucial para ambas as equipes, né? Não tiveram aí muito sucesso no início de campeonato. A Ponte Preta dentro de casa empatou com o Mirassol num jogo onde claramente ele poderia ter ganhado, mas teve erros ali no final do primeiro tempo que custou a vitória. O jogo contra o Santos não tem nem que analisar. Foi uma tragédia, foi uma catástrofe contra o Santos. E assim, Inter de Limeira também não vem bem. 2 derrotas na competição. Uma, né, dentro de casa para a Portuguesa, tomando uma virada. E a outra fora de casa, mesmo jogando assim, futebol bem legal de se ver contra o Palmeiras, mas acabou não resistindo. Então são times aí que apresentam muitas inconsistências defensivas, mas por jogar em casa, cara, eu vou apostar aí numa reabilitação da Ponte, né? Quem sabe é uma retomada aí, né, nesse Campeonato Paulista aí, porque realmente está começando a ficar perigoso já. Olha, cara, a Ponte, não é nem questão nem de falar se vai ganhar ou não. A Ponte, ela precisa ganhar, cara. Ela precisa ganhar. A Ponte vem mal desde o ano passado, brigando, já falamos aqui, brigando por rebaixamento, quase caiu para a Série C. Foi na Bacia das Almas mesmo, que no milagre que não caiu. Então ela tá num grupo difícil, já acho difícil a missão de classificar, até para Ponte Preta e Guarani, porque estão no grupo do Palmeiras. É claro que aí vai brigar com o Água Santa. Então o Água Santa foi finalista, né, do Paulistão passado. Não assisti ainda nenhum jogo do Água Santa, então não posso avaliar como que é o time, mas eu tô avaliando um time foi finalista, que pode dar trabalho aí também. Então o Ponte Preta, ela precisa ficar de olho aí no Ponte Preta e Guarani no grupo, e também a Ponte Preta principalmente pro rebaixamento no Paulistão, cara. Eu acho que não tô gorando aqui, não sou torcedor do Ponte Preta, nem sou torcedor do Guarani, né? Por mais que sou aqui de Campinas, não sou torcedor de nenhum dos dois, para ninguém ficar falando, você puxa saco aqui, porque Guarani e Ponte, os caras são tudo isso aí. Não sou torcedor de nenhum dos dois aí para falar que tá falando mal da Ponte, que a Ponte vai cair, o Guarani não é isso. Tá num grupo muito difícil, e a Ponte, ela vem jogando muito pior que o Guarani. O Guarani, por mais que você olhe aí, tá com a mesma pontuação, o Guarani demonstra um futebol muito melhor do que o da Ponte Preta. Então a gente vê o risco do Guarani, pode não classificar, mas cair menor, mas pode acontecer o inverso. A gente nunca sabe, o futebol pode surpreender. Pode o Ponte Preta dar um arranque, o Guarani também começar a perder e cair. Não é isso, mas hoje no cenário
analisando o ano passado, o Guarani também até terminou melhor que a Ponte Preta na classificação do Brasileiro. No cenário hoje, o Guarani tem menos chance de cair do que a Ponte. Sim, mas assim, o Helder, só para fazer uma comparação aqui, realmente isso que você falou aí está corretíssimo. Eu também não sou torcedor nem do Guarani nem da Ponte, tá? O pessoal até já sabe aí em outros vídeos, viu que eu realmente falei que sou torcedor do Palmeiras, mas aqui é só importante frisar que o Guarani está com um problema interno lá, né, entre o Humberto Louser e o Regis. E é um problema, cara, querendo ou não, ele está reverberando talvez dentro de campo. Porque a gente vê que o Guarani, o Regis era o meia ali de articulação, né? Um meia mais avançado. Então, querendo ou não, ele contribuiu muito para a campanha do Guarani no ano passado na Série B, do Brasileiro. Sim. Então, assim, talvez a movimentação aí do Humberto Louser, por conta de disciplina e coisa e tal, eu acredito que precisa ser entendido melhor a questão e talvez até trazer novamente o Regis, tá? Eu não sei se o Regis talvez tenha feito outras coisas ali internamente no grupo, mas eu acho que tem que deixar um pouco o ego de lado, né, de ambas as partes e resolver da melhor forma, porque senão o problema talvez do Guarani possa se tornar até maior do que da Ponte. Infelizmente a Ponte não conseguiu reunir ali os melhores jogadores para compor esse elenco, né, para essa série A do Paulistão. Então, ficou o Elvis, foi um dos remanescentes da equipe. O Elvis, a gente sabe que ele tem qualidade ali, ele consegue ter ele tem um carinho pela bola. Mas ele não é um cara que consegue jogar 90 minutos. Então, assim, tem muita coisa que a Ponte, talvez na hora de fazer as movimentações, não se mexeu tão bem. Mas é isso, cara. Os times de Campinas aí precisam ficar de olho muito aperto. Exato. Então vamos para a próxima aí. Clássico, né? Palmeiras e Santos. Isso. Palmeiras e Santos, o primeiro clássico aí do Campeonato Paulista. Palmeiras vem aí, né, dessa vitória apertada contra a Inter de Limeira. Palmeiras ainda não mostrou realmente o que ele pode jogar. Acredito que teve algumas coisas legais do último jogo. Foi o Aníbal Moreno entrando ali como legítimo camisa 5. Eu acho que ele mostrou realmente que ele é um jogador diferenciado, que vai fazer uma dupla ali, se for mantida, né? Uma dupla legal ali com o Zé Rafael, pode se tornar um dos melhores dupla de volantes do futebol brasileiro. Mas assim, o Palmeiras precisa evoluir muito, cara. O Palmeiras precisa resolver também a questão do ataque, talvez um outro companheiro ali pro Veiga também na articulação, um meia mais avançado. Então são coisas aí que o Palmeiras ainda precisa alinhar melhor, né? E definir melhor também os jogadores que chegaram, como que vai ficar a situação de cada um deles, né? Se eles vão entrando e vão realmente correspondendo. O Santos, cara, tá mostrando o único time aí 100%, né? Na competição, 2 vitórias. Então, assim, o Santos, ele tá com o Carille, né? O Carille tá conseguindo dar um padrão já, né? Um pouco ali do que ele pensa sobre o jogo do Santos, como ele vai ser aí no decorrer do ano, com as 2 competições que o Santos tem aí, que é a Paulista e Série B. Eu acho assim, cara, pode ser um jogo que o Santos possa sim surpreender o Palmeiras, tá? Não duvido. O Santos, corriqueiramente, cara, nos últimos... Tirando aí vamos falar do último confronto, foi no Brasileiro, que o Santos ganha de virada do Palmeiras, né? 2-1 ali na Arena Barueri. O Santos tem, assim, quando está no momento de crise, ele consegue até arrancar bons jogos, né? Uma pena que não foi suficiente para não cair no Brasileiro. E o Palmeiras, cara, se não entrar realmente a 1000, o Palmeiras pode correr o risco, sim, de eu perder, ter uma derrota dentro de casa, de repente aí um resultado de empate que não vai ser muito satisfatório para o torcedor, né, no Allianz Parque. Mas vamos ver, cara, tem tudo para ser um jogão, viu? Talvez a gente não esteja depositando muita ficha nesse jogo aí, porque, né, o Santos está na segunda divisão, o Palmeiras está um pouco ainda na tiriça, mas eu acho que pode dar alguma coisa bem legal aí, viu? Clássico é sempre clássico, né, Eric? Não tem nem como você também sempre gravar. A não ser quando a gente sabe que o time está muito acima, muito favorito. É claro que o Palmeiras está muito acima do Santos, mas aqui eu quero dizer, quando o time você vê tá jogando bem, aquele time tá jogando, é muito cedo ainda, porque tá no início da temporada. Então nenhum time ainda tá assim, maduro. Então
E o Palmeiras, ele sempre tem esse jeito, né, de começar meio no morno, né? Aí vai esquentando, aí embala 6, 8 vitórias seguidas aí, e aí começa realmente a dificultar para os outros times. Cara, o Santos está 100% no campeonato, então nesse quesito a gente tem que respeitar. Cara, eu vou de empate nesse jogo aí, 2-2. Vou de empate. Falei realmente pode ser um jogo até perigoso para o Palmeiras, mas ainda assim eu acredito que o Palmeiras possa ganhar, tá? Eu também, Se for, né, mas para o frigir dos ovos, pode ser que seja 1-0, mas vai ser um jogo complicado, não vai ser um jogo mamão com açúcar, como muito torcedor pode Mas estar o pensando, não. Palmeiras vai com força máxima? Tipo, a sua melhor Então, escalação? é um bom ponto, tá? Isso que você tá levantando. Por quê? Há quem diga que, como o jogo da próxima semana, na quinta-feira, é contra o Bragantino lá em Bragança, não seja um jogo que o Abel Ferreira vai arriscar entrar com o que ele tem de melhor para poder fazer nesse jogo lá em Bragança. Então, acreditamos que no jogo de domingo contra o Santos, o Palmeiras vai colocar em campo o time que o Abel vai esboçar para jogar a Supercopa contra o São Paulo. Né? Isso acho que é até uma observação importante. Então, vamos ver o que ele está pensando aí, cara. Eu acho que a gente vai ter ali na escalação o Aníbal Moreno jogando do lado do Zé Rafael. Isso já é uma coisa confirmada. Agora, o ataque que talvez ele vai mudar alguma coisa, né? Então, só domingo para a gente poder conferir e ver aí o que ele vai fazer. É isso aí. Próximo jogo aí. Ponte Preta e Inter de Limeira, a gente já falou? Já Não, né? comentamos, já Então, comentamos. Santo então André e vamos Água lá. Santa. Santo André e Água Santa. Cara, eu assisti o jogo São Paulo e Santo André, cara. Eu acho o time do Santo André um pouco abaixo, tá? Não vou. Eu sempre gosto de respeitar, não ficar falando ruim, péssimo, não tem qualidade, eu não gosto disso, não. Acho um desrespeito com os jogadores. Mas eu acho um time que não é tão bom assim, não, cara. Ele tá abaixo, um pouco abaixo dos demais. Agora, tudo pode acontecer. Eu não acho o goleiro do Água Santa e do Santo André bom. Como dizem aí no futebol, ele chama gol. Contra o São Paulo, ele jogou a bola, praticamente todas as bolas pro gol, ou jogou a bola no pé do atacante. Então, por esse fator, assim, não acho o goleiro do Santo, não achei o goleiro do Santo André bom. Acho que talvez ele possa ter estado no mau dia e tal. Talvez o campo chuvoso também me fez causar essa impressão e eu não assisti o jogo da segunda rodada, então posso estar numa análise precipitada, mas eu não vejo o time também do Santo André muito bom. É claro, quando fez uma pequena pressãozinha no São Paulo, jogou um pouco melhor, mas nada também que conseguisse manter o ritmo ali para justificar e falar, pô, beleza, pegou o São Paulo e perdeu. Mas com times que estão no níveis igualados, talvez o Santo André consiga se sobrepor aí. Mas eu acho que eu vou de Água Santa, cara. Eu também vou de Água Santa. 2-0. Vou de Água Santa também. Realmente, o time do Santo André, eu não sei, cara, eu não consigo entender. O Santo André já teve foi campeão de Copa do Brasil dentro do Maracanã, né, em cima do Flamengo. Então, assim, é um pouco inexplicável como alguns times que a gente via lá nos anos 2000, né, final dos anos 90, que eram times modestos, times traiçoeiros, que acabaram realmente desaparecendo, né, nos últimos anos aí. O Santo André é um deles, cara, e parece que é um time que não vai ficar muito tempo novamente na Série A1 aí do Campeonato Paulista. É uma pena, tá? E o Água Santa, cara, vem se estruturando, vem mostrando aí ano após ano, e realmente é um time que possa se firmar aí. Eu acho que vai dar a Água Santa também, né? Mesmo sendo em Santo André esse jogo. Vai ser ali 2-0, 1-0, mas o time do Água Santa ganha sim. Mirassol e Novo Horizontino. Eu vou de Mirassol. Eu acho que o Mirassol ele tem um bom time, tá? Um bom sistema aí tático aí, principalmente quando ele sobe as linhas aí para pressionar.
Quando ele fez isso com o São Paulo, dificultou um pouco do São Paulo, mas como o São Paulo era mais time, soube aguentar a pressão, tanto é que o São Paulo saiu perdendo, aí empatou. É claro que o São Paulo depois teve o domínio, esse jogo terminou empatado e sai com sabor de derrota para o São Paulo devido ao VAR e todas as polêmicas que teve do jogo, mas eu vi um Mirassol muito bom, eu vi um Mirassol que, cara, inclusive, vamos até, eu não sei que grupo que o Mirassol tá, mas eu vejo o Mirassol com grandes chances de classificação, cara, igual o grupo do Corinthians. Eu acho que talvez se o Corinthians bobear aí, a gente sempre tem a imagem e a ideia do que Bragantino e Corinthians se classificando, mas se o Bragantino também não tiver, Corinthians e Bragantino bobear aí, o Mirassol pode roubar a vaga de algum desses dois aí, cara. Eu vejo o Mirassol bem sim, cara. Então, tanto é que assim, não tem nenhuma derrota ainda, 2 empates, então só por aí você vê que ele já faz jogo duro contra as outras equipes, então não conseguiu a vitória, mas aí é detalhe, também por jogar, por exemplo, com o São Paulo na primeira rodada, né? Então fica complicado aí, né? Você já pegar um São Paulo de cara e outro time, né? Então... o Mirassol pegou, na verdade, pegou a ponte, né? Foi um empate aqui, 1-1 em Campinas. Mas foi um jogo que eu até achei que a Ponte jogou melhor, tá? Pelo que eu vi, assim, né? Do jogo, esse eu não assisti. Eu assisti. Ela até desempenhou um pouquinho melhor, tomou um gol ali no vacilo. Assim, o Mirassol melhorou no último jogo contra o São Paulo, realmente, mas depois eu acredito que o time foi dominado. O Novo Horizontino, cara, sim, o Novo Horizontino contra o Palmeiras, eu achei que até ele merecia a vitória, fez um bom jogo, apesar, né, de, claro, ser aquele confronto contra um time de Série A, campeão aí, então muitas vezes os pequenos detalhes eles acabam resolvendo, e querendo ou não, até no final do jogo conseguiu se salvar lá, fazer o gol de empate. Último jogo do Novo Horizontino, que eu não estou lembrado contra quem foi, né? Essa última rodada. Não sei, foi vitória ou foi empate? Novo Horizontino? Novo Horizontino na última rodada. Foi 0-0, verdade, contra o Santo André, que realmente é um time aí mais fraco, né? Então, cara, eu, assim, por jogar em casa, eu vou também no Mirassol, mas pode ser um jogo aí bem equilibrado, definido aí uma bola. O Novo Horizontino até, para esse segundo jogo, esperava até mais deles, verdade. Bom, com isso aí, a gente termina a pré-rodada aí, a terceira rodada que vai começar aí amanhã, né? Então, já falamos de todas as rodadas aí, depois a gente vem com o pós-jogo aí também, com algumas notícias aí do que aconteceu. Mas é isso aí. Foi pro seu áudio, tá, Welder? Deixa o like aí, dá aquela moral pra gente aí e vamos que vamos. Fechou, galera? Ficamos por aqui. Até a próxima. Fomos. Valeu.